Fala pessoal, tudo bem com vocês? 3 técnicos foram demitidos no mesmo dia no futebol brasileiro. Nada mudou, né? E o Botafogo tá mirando num cara que estava sendo especulado no Timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! 11 de fevereiro é quando eu tô gravando esse vídeo. A gente tá no segundo mês da temporada e, na verdade, há alguns dias, né? Porque a reapresentação dos clubes ela ocorre já em meados do mês de janeiro. E a gente já tem vários trabalhos sendo interrompidos, alguns, inclusive, de forma surpreendente. O Botafogo anunciou a demissão do técnico Enderson Moreira, que perdeu o clássico para o Fluminense de virada por 2-1. Depois do cara ter tido a melhor campanha, a melhor recuperação, a maior recuperação da história da Série B, alcançando 73% de aproveitamento, tirando o time da 14ª colocação e conquistando o título da Série B, consequentemente o acesso para a Série A. Pois ele não conseguiu concluir esse trabalho com a presença na Série A em 2022. Foi demitido ainda no Carioca com poucos jogos realizados. Claro que o Enderson Moreira é um cara... pelas informações, né, pelo que a gente acompanha, não é um cara muito fácil, né? Ele, no Botafogo mesmo, na sua chegada, ele arrumou uma briga lá, acabou expulso. Nesse clássico contra o Fluminense também foi expulso por reclamação contra o juiz. Já tinha reclamado publicamente também que os reforços não estavam chegando, porque vocês sabem que o Botafogo agora tem um investidor, o inglês John Textor, e ele já tinha anunciado mudanças no departamento de futebol. Aí o Enderson, né, começou a falar demais e os caras não gostaram. Agora é curioso, porque realmente ele fez uma campanha muito positiva na temporada passada e não teve continuidade no seu trabalho. Depois de um clássico acabou demitido. É impressionante, impressionante. E agora, pela especulação, né, pelas notícias, pelas informações, o Botafogo estaria mirando no português Luiz Castro. Ele foi especulado no Corinthians também, porque o Corinthians está fazendo vários contatos com alguns técnicos estrangeiros, que eram estrangeiro, né? E aí o nome do Vitor Pereira, do Paulo Fonseca, que são nomes mais top de linhas, eles realmente apareceram entre os mais cotados. Mas o Luiz Castro também, que é o atual técnico do Al Duhail do Catar, time onde jogava o Dudu, por exemplo, na última temporada, o último Mundial de Clubes, o Dudu defendeu esse time do Catar. O Luiz Castro, ele tem 60 anos, é um técnico que trabalhou muito mais em categorias de base, né? No Porto, também teve uma passagem no Shakhtar e agora está no futebol lá dos Emirados Árabes Unidos. E pode ser uma possibilidade. A multa dele não é muito alta, né? Cerca de 1 milhão de euros. Se o inglês tiver grana mesmo para bancar, pode trazer mais um estrangeiro, mais um português aqui no futebol brasileiro. Enderson Moreira já foi embora e o Luiz Castro hoje é a principal possibilidade para treinar o Fogão. Bom, depois disso, o Juventude também demitiu o Jair Ventura. O Jair Ventura também evitou um rebaixamento da equipe de Caxias do Sul. Vocês vão lembrar, né? Naquela última rodada com o Corinthians, o Grêmio vencendo o Atlético Mineiro. Se o Corinthians vencesse o jogo em Caxias do Sul, que era muito difícil acontecer, porque para muitos, né, o Corinthians tinha que rebaixar o Grêmio pelo que aconteceu em 2007. Mas tudo bem, o fato é que o Chico Kim foi lá, cobrou o pênalti, o Cássio não fez muita força para defender e o Juventude permaneceu na Série A, permaneceu na elite do futebol e com isso, né, consegue angariar mais recursos e tudo mais. É óbvio que o time se reformulou, né, perdeu algumas peças, chegaram outras, mas o problema é que o começo do estadual, e estadual é um problema, né? O time tem 5 vitórias, 5 jogos sem nenhuma vitória, tá na vice-lanterna, correndo o risco de ser rebaixado no estadual, e aí com isso o Jair Ventura teve o seu trabalho também interrompido, mesmo mantendo a equipe na Série A. São 2 gaúchos na elite do futebol brasileiro, o Internacional e o Juventude. O Grêmio vai disputar a Série B. O Juventude conseguiu, mas perdeu o seu treinador. O Mancini, que rebaixou o Grêmio, digamos assim, foi mantido no cargo. Vejam como são as coisas, né? E o Grêmio é líder do Campeonato Gaúcho. Enfim, o Jair Ventura também acabou interrompendo seu trabalho lá em Caxias. E por último, aí na Série B, o Hélio dos Anjos no comando do Náutico, mas aí por uma questão, digamos, mais complicada, né? Porque o Guilherme dos Anjos, o seu filho e auxiliar, ele tinha se manifestado publicamente após aquela confusão no jogo contra o Retrô lá nos Aflitos, que deu confusão com organizadas, jogadores do time, enfim. Ele tinha ido para a rede social e reclamado de que aquilo poderia ter sido evitado, de que é difícil trabalhar 12 horas por dia sem final de semana e tudo mais, com 5 meses de salário atrasado, sem fundo de garantia e tudo mais, blá blá blá. E o Náutico anunciou na manhã dessa sexta a demissão dele por justa causa. E depois o Hélio dos Anjos acabou saindo do clube também.
Isso que a gente tem outros casos, né? Como, por exemplo, o mais recente foi o do Silvinho, além do Marcelo Cabo, lá no Atlético Goianiense, também o Claudinei Oliveira no Avaí. Já são muitos treinadores com o trabalho interrompido no começo da temporada. Isso que ainda tem pressão para cima do Rogério Ceni, Fábio Carille no Santos, o próprio Mancini no Grêmio que eu citei, o Cacique Medina no Inter. Toda essa rapaziada aí tá com a corda no pescoço. Por quê? Porque o estadual ele realmente causa esse tipo de coisa. O que o estadual provoca? Mesmo que seja início de temporada, os dirigentes e a torcida especialmente, né, pensa que ainda dá tempo de mudar. Porque o estadual ele é importante, mas é óbvio que ele está numa hierarquia menor em relação a outras competições. E como você tem um tempo para uma temporada longa, você pensa o seguinte: se tem uma hora para mudar, é agora. Mesmo que a análise seja completamente prejudicada, né? Porque você não tem a mesma competitividade, você não tem os adversários que você vai ter lá na frente, você não tem jogadores recuperados, jogadores 100%, o time não está encaixado. Enfim, uma série de fatores que não são o ideal para uma análise mais fidedigna. Mas o que acontece é que o dirigente pensa o seguinte: eu ainda tenho tempo de mudar, porque vem clássicos na sequência. Se eu perder um clássico eu vou ter que derrubar, vai ficar muito colado ali no Brasileiro, tem estreia na Libertadores, enfim, por isso também o Silvinho acabou sendo demitido. Agora, eu queria só, para fechar esse vídeo, falar sobre a decisão, né, dos clubes, dos representantes dos clubes, em retirar aquela regra de que os clubes não poderiam demitir mais do que 2 vezes numa mesma edição do Campeonato Brasileiro. Vocês lembram, né? O clube demitia uma vez, ele contratava, ele não podia demitir a segunda. Se ele demitisse a segunda, ele tinha que botar um auxiliar que já tivesse há 5 anos no clube, aquela coisa toda. E aí o que aconteceu? O que a gente viu acontecer? Um festival de notas de comum acordo. Nunca um profissional era demitido. Por exemplo, no público, né? O Hernan Crespo, né? Saiu em comum acordo, mas se soube que ele recebeu ou vai receber ainda de forma parcelada, se é que recebeu, uma dívida do São Paulo, porque tinha uma multa lá estabelecida que se ele fosse demitido no primeiro ano, tinha uma multa tal. E isso aconteceu com todos os profissionais. O Grêmio, por exemplo, que demitiu um monte de gente, né? O Felipão, por exemplo, saiu em comum acordo. Tá bom. Sendo que eu sei dos bastidores de que o Felipão foi sumariamente demitido. Então, acabou com essa balela, né, de que os clubes estavam inventando esse comum acordo para poder contratar 2, 3, 4 técnicos na temporada. Então, eles só retiraram isso porque viram que não deu certo, que não funcionava, e segue tudo do mesmo jeito, né? A gente vai ver mais uma temporada que promete ser de constantes trocas de técnicos. A gente tem quase que uma obsessão, né? Uma obsessão latente por isso, né? Por essa troca. A gente gosta. Aí chega um novo, daqui 2, 3 meses, não tá na hora de trocar de novo, e assim vai sucessivamente. A gente não tem um trabalho contínuo. Às vezes é necessário mudar. Eu não sou contra a mudança. Eu só acho que a gente tem uma necessidade frenética de trocar de técnicos o tempo inteiro, como se isso fosse resolver. E a gente sabe que não resolve, né? O que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!